Olá, boa tarde. Nos discursos em plenário nesta quinta-feira, críticas à venda de empresas da Petrobras, o socorro em forma de crédito aos hospitais filantrópicos e o alto custo das assembleias legislativas estaduais. O senador Jorge Cajuru criticou os gastos nas assembleias legislativas do país, em particular no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Segundo ele, são benefícios exagerados e excesso de funcionários. No conjunto, os 1.059 deputados estaduais desta nação custam mais de 20 bilhões por ano ao bolso seu cidadão, seu contribuinte. Repito, 20 bilhões de reais. Concluo, certamente cabem algumas perguntas. Será que existe transparência nos gastos? Existe alguma preocupação em reduzir o custo da máquina pública brasileira? Na verdade, nós podemos economizar reduzindo o número não só de representantes nas casas legislativas, mas também reduzindo o número de partidos representados nas casas legislativas, com uma cláusula de barreira que estabeleça um percentual significativo que reduzirá o número de partidos representados nas casas legislativas e, com isso, reduz fundo eleitoral, fundo partidário. Já o senador Lazier Martins destacou a linha de crédito anunciada hoje pelo BNDES às santas casas e hospitais filantrópicos. Está sendo aberta uma linha de crédito para as santas casas do Brasil, com juros muito módicos, muito irrisórios, de apenas 9% ao ano, e isto vem salvar aquelas instituições que se destinam a salvar vidas. Jean Paul Prats chamou atenção para a política de gestão da Petrobras. Segundo ele, é preciso que o governo federal explique a venda de ativos e de empresas subsidiárias de uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. A venda dos ativos da Petrobras é, portanto, uma medida meramente de política econômica ocasional, circunstancial. É porque nós precisamos colocar alguns bilhões para dentro de dólares e aí por isso vamos nos desfazer desses ativos agora para depois nos arrependermos ali daqui a 2 anos ou 3 anos, porque a Petrobras vai pagar a mesma quantidade que está recebendo agora de aluguel dessas redes. Aluguel, pedágio, né? Para simplificar o discurso. E Vossa Excelência está alertando ali na frente, quando o gás aumentar, quando a gasolina aumentar, quando o óleo diesel aumentar, não digam que Vossa Excelência não avisou. Não é possível que nós tenhamos essa riqueza aqui dentro do país e hoje a gente tem aí um combustível absurdo de caro. As pessoas hoje não têm condição de botar combustível na sua moto, entendeu? Basta atravessar aqui a fronteira, vai ali na Venezuela, você vê lá os centavos que custa uma gasolina. E aqui esse absurdo que é o combustível, o gás de cozinha e matérias-primas. O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, apresentou seu parecer na manhã desta quinta-feira. Alguns pontos considerados fundamentais para o governo foram retirados. Entre eles, a previsão de mudança do sistema de partição, como é hoje, para a capitalização individual, o corte nos valores do benefício de prestação continuada e a inclusão automática de estados e municípios nas novas regras. Vamos ver o que essas mudanças significam e quais as perspectivas daqui para frente com a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, André. Essas alterações anunciadas pelo deputado Samuel Moreira incluem ainda o item relativo à idade dos trabalhadores rurais, que ele deixou como é hoje, 55 anos para mulheres e 60 para homens, e a redução na idade de aposentadoria das professoras, que ele baixou dos 60 anos propostos pelo governo para 57. Segundo o relator, essas mudanças diminuem um pouco a economia prevista pelo governo e cairia de R$1 trilhão para cerca de 800 bilhões em 10 anos. Mas as alterações propostas deixam a PEC um pouco mais razoável para a parcela mais pobre da população, André. Agora, Antônia, e os estados e municípios, como é que ficam depois do relatório do deputado Moreira? Então, eles foram retirados, né? Ele retirou os estados e municípios, mas eles saíram por pressão dos deputados, da maioria dos deputados. Eles não queriam arcar sozinhos
com o custo político do arroxo nos mais pobres. De um outro lado, a quase totalidade dos 27 governadores e a maioria dos prefeitos, principalmente das grandes cidades, é a favor de que a reforma aprovada aqui em Brasília seja obrigatória também para os estados e os municípios. Agora, esse ponto vai voltar a ser negociado como emenda a ser apresentada em plenário. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, quer votar a PEC até o fim deste mês de junho ou, no máximo, antes do recesso de julho e vai incluir esse assunto aí de volta. E a capitalização? Bom, a retirada do regime de capitalização puro, proposto pelo ministro Paulo Guedes, mostra a preocupação do relator, de fato, com o futuro do sistema previdenciário brasileiro. A reforma, como foi apresentada pelo governo Bolsonaro, como a única possibilidade de evitar a falência da Previdência, mas a capitalização pura, ela significa a certeza de falência dos futuros aposentados. O único lugar onde ela existe, como foi proposta pelo ministro Guedes, é no Chile, e significou o empobrecimento total dos velhos, cujos benefícios hoje chegam à metade de um salário mínimo local. O sistema é tão injusto com os contribuintes chilenos que levou a uma epidemia de suicídios entre os idosos, André. Sério isso, né? André, eu queria aproveitar e falar um pouquinho sobre a crise econômica. Até agora, a equipe do ministro Paulo Guedes vinha usando a reforma da Previdência como uma panaceia, uma cura geral para os males da economia brasileira. É a mesma estratégia que foi usada pelo governo Temer para aprovar a reforma trabalhista. Assim como não houve redução de desemprego com a reforma trabalhista, não há perspectiva de aumento de investimentos agora. Então, ela não vai resolver o problema econômico. O problema mais grave é que não há no governo um projeto que indique o rumo a ser dado para o país. Não há previsão de investimento na educação, nem na ciência, nem na infraestrutura. Até agora, só há previsão de liquidação do patrimônio público e redução dos investimentos dos bancos públicos, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica, entre outros. E nada indica que os bancos privados vão aumentar suas linhas de crédito a juros razoáveis para o empresariado brasileiro. E sem injeção de recursos, financiamento, dinheiro, use o termo que quiser, não há crescimento econômico, André. É preciso saber que não tem milagre em economia. Antônia, muito obrigado pela sua participação aqui no Senado Notícias. Obrigada eu, André. O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Alberto dos Santos Cruz, disse hoje na Comissão de Fiscalização e Controle que o vídeo divulgado em março pela equipe de comunicação do governo, com conteúdo favorável ao golpe militar de 1964, foi um engano. O vídeo que gerou polêmica elogiava a tomada do poder pelos militares em 1964 e foi divulgado por uma lista de transmissão da assessoria de imprensa do governo. O Exército nos salvou, não há como negar. E tudo isso aconteceu num dia como um de hoje, um 31 de março. Não dá para mudar a história. O ministro Santos Cruz afirmou que um funcionário da Secretaria de Comunicação compartilhou o vídeo por engano, pensando tratar-se de um conteúdo relacionado à reforma da Previdência. E aí foi aquela divulgação infeliz, né? Uma infelicidade do funcionário, sem nenhum viés ideológico, sem nenhuma ideia de polemizar as polêmicas normais que já existem, né? O senhor retratou que o funcionário tinha 20 anos, 30 anos já de casa, naturalmente já tem uma experiência. Foi tomada alguma decisão específica em relação a ele, de aplicação de algum ato disciplinar, de alguma punição? Não é pelo funcionário errar que a gente vai sacrificar também a pessoa e desconsiderar todo o trabalho realizado. Eu conversei pessoalmente com ele, né, sobre isso, para fazer uma avaliação e foi esclarecido o cuidado que tem que ser tomado para que não se cometa esse tipo de erro. Esse é um período da ditadura que, no nosso entendimento, ele precisa ficar no seu tempo. Não podemos deixar, em momento algum, de comemorarmos todos os anos, assim como todos os governos fizeram, aquela data que marcou uma fase, para mim, importantíssima da nossa história.
O tempo é o senhor da razão e, obviamente, vai cada dia mais solidificar esse conceito, esse juízo de valor que todos que são patriotas fazem daquela data. A Comissão de Relações Exteriores aprovou acordo para que brasileiros e alemães possam tirar visto de férias, trabalho válido por 1 ano nos 2 países. A concessão do visto contempla jovens com idade de 18 a 30 anos. O acordo vai permitir a permanência no território do outro país para fins de turismo, com a possibilidade de exercer um trabalho formal. Projetos em apoio a pessoas com deficiência e a mulheres vítimas de violência foram aprovados hoje pela Comissão de Direitos Humanos. Segundo o projeto, mulheres vítimas de violência doméstica e familiar terão prioridade na realização de exames periciais. A prioridade definida é, portanto, necessária, pois a demora na coleta de provas pode até inviabilizar o andamento de um processo, a identificação de um agressor e a condenação de um culpado. A comissão aprovou também 2 projetos voltados para pessoas com deficiência. Um garante a crianças prioridade no acesso a órteses, próteses e outras tecnologias de assistência. O Brasil precisa de crianças nas escolas e não pode haver motivo que limite tal acesso. Se a lei garante o fornecimento de órteses, próteses aos que dela necessitarem, os estudantes devem sim ter prioridade. O outro assegura acessibilidade na realização de concurso público no âmbito da administração pública federal, em igualdade de condições com os demais candidatos. Entre as medidas constantes do documento, destaca-se o reconhecimento da Libras como meio legal de comunicação e expressão, inclusive para fins de avaliação das provas, a publicação do edital e a aplicação das provas em formato acessível, a presença de avaliadores com experiência no atendimento a pessoas com deficiência auditiva. A CDH aprovou ainda uma sugestão encaminhada por um cidadão que prevê aumento retroativo e anual das bolsas de pós-graduação. A proposta vai tramitar agora como projeto de lei. Também na reunião, o senador Paulo Paim leu o relatório do Índice Global da Paz, divulgado pelo Instituto para a Economia e a Paz, com sede em Sydney, na Austrália, e que mostra a piora do Brasil no ranking. O Brasil cai 10 posições no ranking que mede a paz no planeta. Índice global indica piora em segurança pública e instabilidade política no país. Relatório também traz alerta sobre o risco que mudanças climáticas trazem para a segurança do planeta. Em sessão do Congresso Nacional, deputados e senadores autorizaram o Executivo a realizar a operação de crédito no valor total de 248 bilhões e 900 milhões de reais. A autorização é considerada importante pelo governo, que alegava que já neste mês poderia faltar dinheiro para cobrir as despesas obrigatórias. A maior parte do valor corresponde a benefícios previdenciários, como pensões e aposentadorias. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Marcelo Castro, conversa sobre o assunto com a jornalista Renata de Paula. Olá! O Congresso Nacional aprovou o crédito suplementar de 248 bilhões e 900 milhões de reais para que o governo possa pagar despesas correntes. Nós vamos conversar sobre o assunto com o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Seja bem-vindo, senador. Pois não, Renata. Às ordens. É um prazer estar aqui. Senador, qual a importância da aprovação desse crédito suplementar para o governo e para o país? É um crédito importantíssimo, porque se ele não fosse aprovado, ficaria o governo sem condições de realizar as despesas com o pagamento de ações tão importantes como aposentadoria e pensões do INSS, o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada. Olha a importância disso. Quem recebe o BPC, o benefício de prestação continuada, são aquelas pessoas que têm deficiências físicas ou mentais, ou aqueles velhinhos acima de 65 anos de idade que não têm como prover o seu sustento, quer dizer, os pobres, os miseráveis. E além disso também para recursos para o Plano Safra. Você imagine que o país entraria num caos se nós não tivéssemos aprovado esse PLN.
E você acompanhou, você viu as indas e vindas, não é? As reivindicações, as negociações, e é evidente que nós fizemos, todos da comissão, junto com os líderes partidários, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, com o ministro da Casa Civil, a líder do governo no Congresso, a Joyce Hasselmann, o líder aqui no Senado, o Fernando Bezerra. Então, tudo isso foi um trabalho de muitas mãos que culminou com a aprovação, uma coisa inédita nesta casa, que eu estou aqui há 20 anos, de ser votado esse crédito por unanimidade. Ou seja, eu fiquei emocionado quando eu vi o painel, 450 deputados votantes, todos sim. Não teve nenhum não, nenhuma abstenção nem nada. 61 senadores votantes, 61 votos sim. Eu nunca vi isso acontecer aqui no Congresso. Então, foi um momento importante e nós estamos hoje aqui com a sensação assim boa, gostosa, de que fizemos uma coisa útil para o nosso país. Senador, quando o senhor esteve aqui da última vez, no início de abril, o senhor disse que a votação desse crédito suplementar não deveria ser motivo de preocupação. Estava tranquilo, que ia aprovar, que ia ser rápido, que a gente... E foi assim, nos 45 do segundo tempo, né? Não chegou aí para a prorrogação, mas foi ali no prazo final. Qual a avaliação que o senhor faz desse processo? Todos tinham a compreensão, e daí a unanimidade da votação, de que esse crédito era imprescindível, era necessário e que jamais seria uma situação que pudesse acontecer. Inimaginável. Como é que nós iríamos justificar nos nossos estados que a pessoa que recebe o Bolsa Família não ia receber o Bolsa Família porque nós não tínhamos votado aqui no Congresso? Uma pessoa que tem uma deficiência física ia deixar de receber o seu benefício porque nós não tínhamos votado. Na reunião que eu fiz com os parlamentares, eu disse exatamente isso. Eu digo, imaginemos nós chegando nos aeroportos do nosso estado e encontrando uma fila de 50 cadeirantes, dizendo, senador, deputado, nós estamos aqui sem ter o que comer, porque vocês não votaram. Qual a justificativa de não votar? Então, eu sempre acreditei que a importância desse PLN era tão grande que nenhum parlamentar teria coragem de votar contra. Agora, é evidente que tudo isso teve que negociações, reivindicações e coisas absolutamente republicanas e necessárias. Então, houve uma reivindicação, né, de vários líderes, inclusive da oposição, que fosse liberado o recurso de 1 bilhão para as universidades, que fosse liberado os recursos que foram contingenciados da educação, né? Que tinham sido contingenciados da educação. E o governo se comprometeu a liberar esse descontingenciar. Recursos de 1 bilhão de reais por Minha Casa Minha Vida. Olha que reivindicação mais justa. Um programa tão importante que está fazendo habitações populares, não é? Está paralisado e agora vai ter 1 bilhão de reais. 550 milhões de reais para dar continuidade às obras de transposição do Rio São Francisco, obra tão importante para levar água para o Nordeste. Então, é isso que o parlamento faz. Parlamenta, negocia, conversa. Ainda teve 330 milhões, assisto, né? Tem radiastro, vai, tem hora que está mais distante, tem hora que está mais perto, mas havia o entendimento de que, no final de tudo, nós tínhamos que aprovar. Ou seja, as reivindicações foram feitas, o governo foi sensível, negociou, aceitou. Estão querendo 5 milhões para a universidade. Não é possível 5 milhões, mas podemos dar 1 bilhão e vamos nos comprometer de estudar o restante. E aí é assim que se faz nos parlamentos. Então, eu acho que nós demos um bom exemplo de como é que o parlamento deve funcionar. E faz política, né? Exato. Foram 330 milhões de reais para bolsas de estudo do CNPq também, né, senador? É tão importante isso. Imagine um cientista ou uma pessoa que esteja fazendo pós-graduação, como já aconteceu comigo, quando fiz pós-graduação, eu tinha bolsa do CNPq.
E aí você vai dizer de uma hora para outra que o dinheiro foi contingenciado e que a pessoa que está recebendo aquela bolsa vai deixar de receber. E ele vai viver de quê? Chega no final do mês, como é que ele vai pagar o aluguel dele? Como é que ele vai sobreviver? E é evidente que isso daí é uma coisa séria e importante. E essas negociações levaram o governo a fazer o atendimento. O senhor disse na tribuna do Congresso, em defesa do crédito suplementar, que não era uma questão de dinheiro, que era uma questão orçamentária. Exato. Como é que é isso? Bom, eu acho que, respondendo aqui a pergunta que você tinha me feito anteriormente, que o que mais travou essa votação, o que mais dificultou foi a falta de entendimento do projeto. Por quê, Renata? Porque foi a primeira vez na história do Brasil, depois do advento da Constituição de 88, que nós quebramos a assim chamada regra de ouro. Que regra de ouro é essa? A nossa Constituição, no seu artigo 167, diz o seguinte, que o país só pode se endividar, só pode contrair dívidas para fazer frente a despesas de capital, ou seja, a investimento. Que o país não pode fazer dívidas para bancar despesas correntes. E a aposentadoria do INSS, pensão do INSS, Bolsa Família, benefício de prestação continuada, são despesas correntes, são despesas de custeio e não de investimento. Então, pela primeira vez, nós estamos quebrando essa regra. Então, é uma coisa muito grave. Esse artigo da Constituição, ele é educativo, ele é pedagógico. O que é que ele quer dizer? É o que a gente faz na prática. Eu vou ao banco, alguém vai ao banco, quer empreender, toma um dinheiro emprestado do banco para quê? Para fazer uma atividade produtiva, que aquela atividade vai gerar riqueza, vai gerar um lucro e com este lucro ele vai e paga o banco. Não é aconselhável você ir ao banco para fazer despesas pessoais, para pagar o aluguel da sua casa, para pagar a conta de luz, para pagar a conta de saúde, ou para você fazer uma festa. Por quê? Porque aquilo ali não vai gerar riqueza para você pagar o banco. Então é isso que a Constituição quer, ou seja, que o país só possa se endividar para fazer face à despesa de capital e não despesa corrente. E aí teve uma grande dificuldade, que foi isso que atrapalhou, que é a distinção que a gente tem que fazer do que é o orçamento e do que é o financeiro, ou seja, o que é o orçamentário e o que é o financeiro. Porque o governo pediu de orçamento 248,9, mas isso não quer dizer que o governo vá captar no mercado 248,9 bilhões, não. Mas mesmo que o governo tivesse o dinheiro, que não precisasse captar no mercado, ele não poderia pagar essas despesas. Por quê? Porque não tinha previsão orçamentária. Então, ele só pode pagar se tiver uma autorização legislativa. Qualquer despesa que o governo venha fazer, ele só pode fazer se tiver autorizado pelo Congresso Nacional. E o orçamento nosso que nós temos esse ano, que foi feito o ano passado, ele veio faltando 248,9 bilhões de reais. Então, nós teríamos que autorizar o governo, de dar ao governo esse crédito de 248,9 bilhões, para quê? Para o orçamento ficar zerado, porque ele veio faltando essa parte. Então, por exemplo, o BPC das pessoas deficientes teve orçamento, foi pago janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Junho, já não teria dinheiro para pagar, quer dizer, já não teria orçamento para pagar, porque mesmo que o governo esteja com dinheiro, ele não pode gastar se não tiver autorização legislativa. Fazendo aqui uma explicação bem simples, o prefeito vai comprar um carro, esse carro custa 100 mil reais, o prefeito está com dinheiro no cofre, mas ele só tem autorização dos vereadores, autorização legislativa de 50 mil. Ah, mas eu tenho dinheiro, vou comprar o carro. Não, não pode. Ele só pode comprar se mandar um projeto de lei para a Câmara, para
Câmara de Vereadores, e a Câmara autorizar mais 50. Quer dizer, aqui não entra dinheiro nenhum, que o dinheiro o prefeito já tem, mas precisa autorização legislativa para poder concretizar o ato. Senador, e por que essa despesa não estava contemplada no orçamento de 2019? Por causa dos déficits crescentes que o Brasil está tendo. Nós estamos numa situação fiscal ridícula. Nunca o Brasil, ao longo de toda a sua história, se encontrou numa situação financeira de desequilíbrio fiscal tão grave quanto nós estamos agora. Nós tivemos déficit primário, ou seja, as despesas maiores do que as receitas, em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e agora 2019. É o 6º ano consecutivo que nós estamos gastando mais do que arrecadamos. Conclusão, nós temos uma dívida astronômica de mais de 5 trilhões de reais. Pagamos mais de 400 bilhões de reais de juros por ano. O que é pior, não pagamos, só estamos rolando. Então, nem estamos pagando as dívidas, os juros, nem estamos amortizando a dívida e, o que é mais grave, ainda estamos fazendo mais dívidas. Então, significa que a dívida brasileira está crescendo numa progressão geométrica. Daí um outro problema que nós podemos tratar posteriormente, noutra oportunidade, que é a questão da reforma da Previdência, que está crescendo o déficit a todo ano. Então, se nós não tivermos uma providência rápida para estancar essas dívidas que nós estamos fazendo, vai chegar um ponto que o Brasil vai ficar insolvente. E não é a primeira vez que isso ocorre na história da humanidade. E aí nós temos que agir com toda a responsabilidade, saber que temos que ter esse entendimento para tirar o país desse buraco que nós estamos vivendo no momento. Senador, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.